Paulinha, você tem mais informações sobre o velório pra gente? Sim, vamos trazer então. O funeral da Rainha Elizabeth II será no dia 19 de setembro. A informação foi confirmada pelo Palácio de Buckingham e site oficial da família real. Antes do funeral de Estado, a rainha vai repousar em Westminster Hall por 4 dias para permitir que o público preste as suas últimas homenagens. O caixão da rainha viajou para Edimburgo nesse domingo, por estrada, até o Palácio de Holyrood Halls e ficará lá até hoje, segunda-feira. O Reino Unido se prepara para a maior operação policial e de proteção de sua história. O funeral da Rainha Elizabeth II é o primeiro de Estado em quase 6 décadas. Essa comoção não acontece desde 1965, quando faleceu Winston Churchill, primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Confirmada para 19 de setembro, a cerimônia acontecerá na Abadia de Westminster, às 7 horas de Brasília. E o presidente Jair Bolsonaro, do PL, confirmou que irá à Inglaterra para participar do funeral da Rainha Elizabeth. O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, disse o seguinte, eu vou ler aqui aspas, o convite à cerimônia foi encaminhado na noite do sábado à Embaixada do Brasil em Londres. Consultado na manhã do domingo, o senhor presidente da República orientou o Itamaraty a responder positivamente ao convite. E assim o Itamaraty já prepara a viagem que acontecerá um dia antes da presença de Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, onde o presidente brasileiro deve discursar. A percepção dos responsáveis pela campanha de Bolsonaro é de que a ida ao funeral de Elizabeth II possa ser vista como um ponto positivo para a imagem do presidente, reforçando a sua presença no cenário internacional. Muito bem, Paulinha. Vamos discutir justamente essa participação ou não do presidente da República no funeral da Rainha Elizabeth II. O que vocês acham? É mais positivo ou negativo? Olha, a intenção do Bolsonaro... Eu falei semana passada, né? Se o Bolsonaro for, é claro que é por uma intenção política, de querer aparecer ao lado de líderes internacionais, já que ao longo desses 4 anos, quase 4 anos de governo dele, ele não foi visitado por nenhum estadista. No máximo, forçou uma visita ou outra a alguns que ficam muito à margem mesmo do sistema internacional, né? O da Hungria, o da Polônia, o presidente da Polônia, enfim. Então o Bolsonaro precisa dessa imagem, precisa aparecer bem na foto do lado de outras lideranças. Mais que isso, ele está em campanha e a campanha dele está torrando o dinheiro também para tentar eleger deputados, governadores, principalmente deputados e senadores, e não está sobrando a grana que ele esperava para a campanha dele. Ele está precisando, inclusive, ir atrás de empresários agora. E não tem nada melhor do que você fazer campanha de graça, ao custo do erário. Então, fazendo essas viagens, uma viagem para o enterro, para o funeral da Elizabeth e uma viagem para a ONU, é óbvio que ele vai ter o púlpito, é óbvio que ele vai ter os holofotes, é óbvio que ele vai ter uma mídia espontânea que vai ser gerada para ele, e é isso que ele está atrás, já que é uma mídia que não vai ter custos, né? É espontânea. Portanto, o único custo que terá é o que a gente vai arcar com nossos impostos pagando para ele ir até lá. Então, Bolsonaro vai conseguir fazer campanha de graça. A intenção dele nas 2 viagens, tanto do funeral quanto da ONU, obviamente, é fazer campanha e, melhor de tudo, sem gastar dinheiro do partido. Ô Guguinha, mas se o Bolsonaro não fosse, você ia reclamar também. Não, sabe o que é interessante? Não, pelo menos não leva a assessora que é amante. Não, diferente de outro, quando era presidente, né? Olha, o mais interessante é que ele junto. Tinha se convidado, né? A gente estava na dúvida, será que ele vai de penetra? Porque ele falou, eu vou, agora pelo menos chegou o convite. Não fosse, você falaria o quê? Ele não se dá bem com ninguém, é um ditador, só tá aí pra campanha dele. Mas por um lado, na questão assim, por exemplo, de você organizar a agenda, foi bom ter a ONU e essa questão do enterro ser um dia antes, né? Foi tipo uma sorte, porque pra você fazer uma viagem internacional, você tem que se ausentar aqui das atividades de campanha no Brasil, e o fato de ser um evento depois do outro acaba até facilitando. Claro, é pesado o expediente, mas facilita, né? Ô, Conradão, eu tô vendo que você tá meio nervoso aí. Calma, querido, calma. Você vê que o online, ele transmite outra sensação, né? O ao vivo aqui, o negócio é olho no olho. O online é um pouco mais difícil, porque a pessoa fica isolada lá e ela fica ouvindo. Eu quero um comentário seu a respeito dessa fala do Guga. Porque Guga Noblat disse agora que o Bolsonaro se convidou
para ir para lá. Eu quero entender ontem. Um pouco isso. Ainda bem que não vai de penetra mais. Presidente da República. Com todo respeito ao Guga, eu tô aqui para discutir para conversar e discutir com todas as visões políticas diferentes. Mas o Guga tem que entender que uma coisa é a opinião dele, que eu respeito completamente, outra coisa é trazer mentiras para nossa audiência. Como é que o Bolsonaro não se reuniu com nenhum líder? Dia 15 de junho ele estava com Biden, ele estava com Putin agora menos de 6 meses. Não, eu falei aqui no Brasil, meu amigo. Eu não falei fora do Brasil, não. Mas ele está sendo recebido. Eu falei aqui no Brasil. O Biden, ele veio ele não foi visitado por nenhum estadista. Mas o Biden quase implorou para ele ir na Cúpula das Américas, né? Ele não foi. E os outros presidentes, a Rainha Elizabeth veio. Ela encontrou Dilma, ela encontrou Lula, ela encontrou... não seja leviano, Guga Noblar. FHC. E o isolamento social e a pandemia. A rainha ficou isolada. Durante os 4 anos de governo Bolsonaro, ele não foi visitado. Foi isso que eu falei, por estadista. 2 então, anos por favor, de pandemia. não fala que eu trouxe fake news. 2 anos de pandemia, Conrado. Foi você que não entendeu. É muito leviano, isso aí não dá. Calma, mas é vamos lá, orçamento secreto. Mas é por causa da pandemia, lógico. Lógico, a Rainha Elizabeth. Vamos voltar para o nosso ponto. Mas nesse ponto das visitas internacionais do Bolsonaro, eu concordo com o Guga, né? Porque eu falei também ao vivo, se o Bolsonaro achar que é bom para a eleição dele, ele vai. Se ele achar que é ruim, ele não vai. E ele está aparecendo agora no cenário internacional. A gente está vendo que no mundo de hoje, contemporâneo, os grandes líderes, os grandes nomes que a gente tinha, né, como a própria Merkel aí, eles saíram do mercado. O Boris Johnson caiu, a Merkel saiu, entrou o Scholz, de todos os países da Áustria caiu também. Então a gente tem no mundo todo um déficit de líderes, e o Bolsonaro se coloca, né, como alguém querendo aparecer para sua própria campanha, e depois ele vai já diretamente para as Nações Unidas, onde o Brasil faz a abertura da convenção, do encontro desde 1947, que começou também com Oswaldo Aranha. Então a gente tem que levar em consideração que isso para o Brasil, para a imagem do Bolsonaro no circuito internacional, nessa carência de líderes, ele está fazendo aí uma bela propaganda para ele e também uma bela propaganda da chancelaria brasileira, de estar comparecendo aí numa situação inusitada, a morte de uma rainha. A gente não viu isso aí, nenhum de nós que viu uma rainha morrer lá na Inglaterra, e é uma grande transformação aí no próprio processo mundial. Por exemplo, né, nesse novo líder aí, o Charles III, a gente tem que ver como é que serão a relação com as colônias. Ano passado, já diante, né, da longa idade da rainha, o próprio Barbados pediu sua independência. Eles tinham todo o processo de independência desde 1966, mas ano passado, 2021, eles fizeram a sua verdadeira independência da Inglaterra. Então, com isso, vamos ver quais serão aí as caminhadas das próximas colônias no decorrer do período, agora com um rei novo, e um rei que a gente não sabe, que não tem aquela imagem de força, né, de austeridade que tinha a rainha Elizabeth. Ô, Conrado, e mais uma coisa que o Guga falou, que nenhum líder internacional veio aqui no Brasil. Eu queria perguntar pro Guga se o presidente de Portugal não é nada pra você, Guga, porque ele esteve aqui no Brasil. Ele veio pra visitar o Lula e o Bolsonaro não quis nem ficar do lado dele. Pois é, e isso mostra a falta de tudo dele, porque o presidente da República é o Bolsonaro. Olha a moral do Bolsonaro, que veio foi pra encontrar o Lula. Pois é, ele veio encontrar o ex-presidiário, que é conivente e apoia todas as ideias socialistas dele, é óbvio. Não, mas ele veio no governo do Bolsonaro e mostrou a falta de educação que ele tem, e como a ideologia fala mais alto do que a política internacional. Foi o melhor exemplo possível. O presidente de Portugal está querendo saber até hoje o que significa a palavra imbrochável. Ele não sabe. Imbrochável ninguém entende. Agora, será que ela é prisão? Ele sabe o que é? O Conrado falou dessa questão da imagem do rei Charles, né? Petrolão. A grande questão é como que ele vai se comportar, porque a mãe dele era muito carismática. A rainha Elizabeth, ela tinha uma rejeição mínima. Ela era aprovada por 92% dos britânicos. Bom você tocar nessa e 6 em cada 10 ingleses também eram favoráveis ainda à monarquia. Lá na Escócia cai, são 45% que são favoráveis à monarquia. Mas a imagem dele, só 24% realmente acham que ele é um cara carismático. Ele é muito rejeitado, portanto. Não que ele tenha uma rejeição gigante, mas ele tem uma rejeição muito maior do que a da mãe. É que teve todo o episódio da Lady Di. Isso daí foi alguma coisa que realmente acabou de pegar esse papel.